Boa noite a todos. Em nome da Federação Espírita do Paraná, por intermédio da 7ª União Regional Espírita, URI, com sede na cidade de Maringá, no Paraná, damos continuidade à 16ª Jornada Espírita. Cumprimentamos a todos os que se encontram na direção do evento. Bernadette de Fátima Costa Curta Baggio, trabalhadora e presidente do Centro Espírita Jesus de Nazaré, da cidade de Maringá. João Gabriel Granado, trabalhador e presidente do Centro Espírita Caminheiros, da cidade de Maringá. O palestrante desta noite, João Edson Alves, que logo na sequência será apresentado. E eu, Abigail Ivone Ferioli Ciuciulli, trabalhadora da Associação Espírita de Maringá, AMEN, coordenadora do Departamento Doutrinário da AMEN e da 7ª União Regional Espírita, URI. Estendemos os nossos cumprimentos a todos que nos acompanham por intermédio do canal da AMEN no YouTube, que pode ser acessado pelo endereço www.amenmaringá.com.br, bem como pelo Facebook. Congregam a 7ª União Regional Espírita as casas espíritas filiadas à Federação Espírita do Paraná, das cidades de Mandaguari, Marialva, Sarandi, Astorga, Santa Fé, Paissandu e Mandaguaçu, bem como as casas espíritas da cidade de Maringá. Nós convidamos agora a Bernadette para conduzir os nossos pensamentos na prece de abertura. Boa noite, queridos irmãos. Vamos orar. Unamos os nossos corações e os nossos pensamentos, rogando a Jesus, nosso mestre querido, amparo e assistência a todos nós. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por podermos estar reunidos nessa noite, em mais uma palestra da Jornada Espírita. Te agradecemos pela presença do nosso palestrante. Te agradecemos por cada dia de nossas vidas. Enfim, Senhor, te agradecemos por tudo que tem nos dado. Que o nosso palestrante da noite receba o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, na intenção de agradecimento pela sua presença nessa noite. E que os benfeitores amigos possam auxiliar a todos nós na nossa caminhada evolutiva na sua direção. Sê conosco, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Registramos ainda a nossa alegria e agradecemos antecipadamente ao João Edson Alves por estar conosco neste evento e convidamos o João Gabriel para que faça a apresentação do palestrante e, na sequência, lhe passe a palavra para a palestra, que terá como tema Jesus, modelo e guia.
Boa noite. Natural de Campo Mourão, no Paraná, está vinculado ao Centro Espírita Caminho do Evangelho, situado em São José dos Pinhais, no Paraná, onde é diretor do Departamento de Unificação e coordenador de grupos de estudos. É o atual presidente da União Regional Espírita Metropolitana Leste, palestrante da primeira URI Litoral, de casas espíritas da capital, da região metropolitana e também desta Interregional Noroeste. Profissionalmente, é subtenente da reserva remunerada da Polícia Militar do Paraná. É com grande alegria que passamos a palavra para o João Edson, para proferir a palestra dessa noite. Olá, meus amigos da AMEN. Boa noite a todos, a todas, aqueles que nos acompanham agora pelo YouTube, pelo Facebook. É uma alegria, na verdade, a Ivone estava agradecendo. Somos nós que agradecemos pela oportunidade de vir nessa noite tão especial, nessa jornada espírita, que faz tão bem ao movimento espírita, porque convida pessoas, distribui responsabilidades, ouvem palavras, palestras, exposições diferentes, novas, enriquecedoras muitas vezes, e isso tudo faz com que o movimento espírita ganhe um fôlego muito grande. Por isso nós agradecemos a Ivone e a toda a equipe que nos fez o convite, não é, ao Cid, toda a equipe. Eu não vou citar outros nomes para não cometer injustiça e deixar alguém de fora. Nós temos hoje, meus amigos, minhas amigas, uma proposta de trabalho que é um resgate, na verdade, e que todos nós fazemos quando fazemos nossas exposições doutrinárias. É inimaginável, penso eu, nós fazermos uma fala na tribuna espírita e não mencionarmos o nome de Jesus. É muito difícil. Eu diria impossível, porque o Espiritismo é Jesus de volta. É o Evangelho dele, né, de volta no sentido de que está sendo falado novamente, porque nós já ouvimos no passado. E, por alguma razão, nós não aprendemos, não tivemos a lucidez, a oportunidade, o esforço não fizemos para termos apreendido tudo que Jesus nos ensinou. Por isso ele está de volta, conforme ele mesmo anunciou, vocês verão isso durante a nossa apresentação. Por isso, repito, a nossa gratidão por termos oportunizado essa chance de falar um pouco mais de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uns slides, meus amigos, antes de entrar propriamente no tema. Alguém disse assim, eu sempre faço essa apresentação nas primeiras vezes que somos chamados, e eu fiz várias vezes numa determinada casa espírita aqui de Curitiba, e de repente eu parei de apresentar esses slides. E o colega falou, por que você não trouxe mais aquela apresentação inicial? Aí eu falei, não, isso eu já passei várias vezes aqui na casa, as pessoas de repente já estão cansadas. Não, traga de volta que é interessante. E por isso nós trouxemos aqui para vocês também. Todos nós já sabemos disso. Nós, espíritas que estudamos há algum tempo a codificação, já sabemos disso. Mas como essa exposição pode ir para pessoas que estão vendo pela primeira vez as exposições doutrinárias, ela pode servir sim. Nós fazemos, meus amigos, a comparação da doutrina espírita com um grande condomínio. E até simbolicamente não é um condomínio horizontal, é um condomínio vertical, que nos leva para cima. E como esse condomínio é muito alto, ele tem um número incontável, inimaginável, de residências ou de locações, digamos assim, a sua base tem que ser muito forte. O que vocês veem aí é a base da codificação espírita. O seu tríplice aspecto filosófico, o científico e o religioso. A filosofia perguntando, indagando, não é? A filosofia pergunta, não são simples perguntas, mas é um convite para o raciocínio lógico, que o Espiritismo é uma ciência que exige de nós um raciocínio muito aprimorado. O Kardec mesmo, não é à toa que ele foi chamado de bom senso encarnado por Camille Flammarion, por pensar assim, por fazer essa recomendação. Esse aspecto filosófico, inclusive, foi o primeiro que surgiu, depois do momento de chamamento da atenção, a partir de 1848, em Hydesville, depois por toda a Europa, enfim. O primeiro aspecto que nós temos na codificação é filosófico, com o lançamento de um livro dos Espíritos, lá no dia 18 de abril de 1857. A segunda base da codificação desse grande edifício é a ciência. Como eu disse, Kardec, ele não aceitava nada que não passasse pelo crivo da razão, da lógica.
Daí o apelido de O Bom Senso Encarnado por Camille Flammarion. Então a ciência explica. E o terceiro aspecto, terceiro fundamento, terceiro princípio da doutrina espírita é o religioso. É sim uma religião, que é decorrente das duas outras bases desse grande edifício. Esse edifício tem colunas que o sustentam. A existência de Deus, que nós podemos catalogar aqui no âmbito da filosofia, porque nós encontramos justamente na primeira questão do Livro dos Espíritos, né? A existência de Deus, que é Deus, inteligentemente fazendo a pergunta, que é Deus, não é? Nós temos uma outra base dessa coluna, que é a pluralidade dos mundos habitados. E isso, eu digo para vocês que vem já permeando não só o imaginário, mas a verossimilhança, a possibilidade real de muita gente pelo planeta já há muito tempo, porque seria ilógico o universo do tamanho que é, da dimensão que é, ela não tem tamanho, o universo é infinito, e nós imaginarmos que só existe vida aqui no planeta Terra. É inimaginável. A própria razão nos faz concluir por esse fundamento da doutrina espírita. Uma terceira coluna desse edifício doutrinário é a reencarnação. Todos que estão nos ouvindo agora, certamente já estiveram, ou se não, muitas vezes na própria Terra e em outros mundos. É uma bênção de Deus a reencarnação. É por meio dela que nós vamos para a escola e retornamos para casa. Vamos para a escola até o dia que nós aprendemos tudo e nós alçamos o voo para planos superiores, onde continuaremos aprendendo. Eu quero dizer que quando nós saímos desse ciclo de reencarnações, que vai demorar muito para acontecer, mas um dia acontecerá. Nós temos uma quarta coluna desse edifício, que é a imortalidade da alma. Nós reencarnamos porque nós não morremos. O que reencarna é a alma, é o espírito. E nós temos um quinto e último, que é a comunicabilidade, que foi de onde surgiu a codificação. O espiritismo surgiu por esse viés, por esse meio, né? E não é uma novidade a comunicabilidade. Desde que o homem está na Terra, ele tem essa possibilidade, sim, de entrar em contato com aqueles que já fizeram o retorno à pátria espiritual. Pois muito bem, meus amigos, sobre essa base e sobre essas colunas é que está assentado o grande edifício doutrinário espiritismo. É esse o aspecto que o colega disse, traga de volta, que é interessante para ter pessoas que não conhecem. Por isso, nós sabemos aqui que a maioria das pessoas já são estudiosas há muito tempo, mas só para relembrar, né? Pois muito bem. O nosso tema de hoje, meus amigos, Jesus, modelo e guia, ele tem uma história interessante, essa palestra. Quando nos foi solicitado em 2013 para fazer uma exposição numa casa espírita aqui do litoral, eu me recordo que nós sentamos, eu tinha na época uma assinatura de TV a cabo, me lembro bem, e fiquei pensando, puxa, mas eu aceitei fazer uma palestra e agora eu vou ter que pensar num tema, o tema era livre. E comecei a pensar, que tema que eu vou usar, o que eu vou falar, né? Era a primeira exposição naquela casa. E eu gosto muito de documentário. E olha, documentário aqui, documentário ali, de repente eu assisti um documentário de 46 minutos, para ser mais exato. Na hora que terminou o documentário, eu falei, tá aqui a minha palestra. Sabe? Então a gente tem essa coisa de você ficar à disposição da espiritualidade, funciona muito bem. Veio a intuição. Veio mais que intuição, veio a informação do que eu deveria falar. E a partir daí, todas as vezes que nos chamam nas casas espíritas, como é o caso da AMEN agora, nesse evento tão especial, nós não poderíamos começar fazer a nossa estreia, digamos assim, na região, se não fosse com esse tema Jesus, modelo e guia. Pois muito bem, meus amigos. Eu gosto muito de contar histórias. E aqui vai uma primeira história para que nós façamos a introdução ao nosso tema de hoje. Nós moramos em Cascavel por um tempo. O meu filho, que está aqui do lado, ele tinha 3 aninhos na época, me recordo bem. E lá em Cascavel, nós frequentamos a Sociedade Espírita Amor e Caridade, a SEAC. Talvez os colegas aí da região devem conhecer. Eram comandados na época pelo senhor saudoso não que ele está encarnado, mas o querido amigo José Remy Piet e dona Neuza Piet, pessoas muito queridas, eram os pais nossos lá na região. E nós tínhamos também, ligado à SEAC, a Sociedade Espírita Amor e Caridade, a Associação Educacional Lins de Vasconcelos, olha que nome bonito, Guarda Mirim de Cascavel. E na Guarda Mirim nós cuidávamos de um grupo de adolescentes, que era a preparação do adolescente para o mercado de trabalho, e eu me recordo perfeitamente que nossa missão era coordenar as atividades no aspecto da disciplina. Criar um departamento, eu estava nativo ainda da vida militar,
chamado DED, Departamento de Educação e Disciplina, me lembro muito bem. E nós nos dávamos muito bem com os jovens, com os adolescentes. A gente ouvia suas queixas, suas dúvidas, né? A questão da drogadição, da sexualidade, a gente orientava tudo que eles precisavam, nós conduzíamos e tivemos experiências belíssimas lá. Mas aconteceu um fato interessante. Lá pelo meio do ano, eu fui conversar, numa das conversas, na verdade, com eles, especificamente sobre o final do ano, o que nós faríamos, era o meu primeiro ano na Guarda Mirim, e eu perguntei assim, vocês conhecem Foz do Iguaçu? As Quedas do Iguaçu? E a surpresa foi muito grande que ninguém conhecia, porque eram crianças socialmente assistidas, e eles não tinham condições de viajar, apesar de ser pertinho ali, sabe, de Cascavel para Foz do Iguaçu é um salto, como se diz, né? E eu pensei, mas puxa vida, mas é um pecado esses meninos morarem tão perto aqui e não conhecerem Foz do Iguaçu. E assim eu levei essa ideia para a direção da Guarda Mirim, eles aceitaram, né, e nós alugamos um ônibus, e no final do ano nós fomos para Foz do Iguaçu. E eu levei o pequenino, meu filho estava com 3 anos na época, já falei, e lá em Foz do Iguaçu, quem conhece sabe aquela maravilha que é aquilo, né? Uma das maravilhas aí da humanidade, uma coisa linda demais. E sobe escada e desce escada, aquela energia da juventude, vai para lá e para cá, e o pequenino sempre junto comigo. Quando estava já acabando o nosso passeio ali, aconteceu um fato que me chamou muita atenção. O pequenino, Alfred, olhou para trás, estava escurecendo, o ônibus aqui, imagina a cena, o ônibus ali na calçada, todos já tinham entrado, e o pequenino olhou para trás, olhou tudo aquilo, como se despedindo e disse, isso tudo aqui foi Jesus que fez. Eu parei e pensei, mas quem que falou isso para esse pequeno, para esse bichinho? Quem que disse para ele que isso aqui tudo foi Jesus que fez? E aquilo ficou na minha mente, ficou martelando, como se diz, né? Eu fiquei, mas quem que falou para ele, 3 anos de idade, que isso aqui tudo foi Jesus que fez? E eu vim com aquilo pensando até Cascavel, eu me recordo, como eu falei para vocês, tinha um pessoal da SEAC já bastante mais antigo, eu estava como que iniciando na doutrina, tinha uns 3 anos apenas de estudo da doutrina espírita, e não tinha acesso à obra que deu essa informação. E eu perguntei para uma pessoa, o Alfred disse lá em Foz do Iguaçu, isso tudo foi Jesus que fez, de onde é que ele tirou isso? O que ele quis dizer com isso? Qual o sentido? Da onde que veio essa informação? Aí a colega disse assim, João Edson, eu não vou te dizer de onde que veio, de onde que ele falou isso, mas vou sugerir que você faça a leitura e o estudo da obra Caminho da Luz, de Emmanuel. E você vai entender por que ele falou, isso tudo foi Jesus que fez. E eu tomei da obra. E nas primeiras páginas do livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel, está lá. Tem um trecho que Emmanuel diz, de uma forma poética, que eu gosto muito de Emmanuel, que ele tem uma forma muito poética de falar as coisas, de ensinar, nos ensinar. Ele diz, bem no comecinho, rezam as tradições no mundo espiritual, que existe uma comunidade de espíritos puros, né, dos quais Jesus e dos seus integrantes. Eu chamo essa imagem só para dar um colorido, assim, evidentemente, é claro, é um retrato, é uma criação artística, de como poderia ter acontecido isso. E lá diz textualmente, Emmanuel fala sem nenhuma dúvida, de que quando Jesus recebeu uma porção da nebulosa solar e veio com uma equipe de construtores, de engenheiros siderais, preparando o nosso planeta, esperando pacientemente para que aquela massa ígnea, que era puro fogo, né, adquirisse as condições para fosse resfriando, criando sua crosta, enfim, Emmanuel faz uma dissertação da primeira à última página a respeito da formação do planeta Terra. E aí eu entendi o porquê que ele disse, isso tudo foi Jesus que fez. Ficou muito claro, então, na minha cabeça, o que a criança disse. Aí, por que uma criança diz isso, a gente pode imaginar. Como espíritas, nós sabemos, né? Por que as crianças... Hoje eu converso, ele está com 30 e poucos anos, eu falo, 30 anos e médio, eu falo para ele, você lembra o que você disse lá, que você era pequenino? Não disse, o senhor está blefando, eu não disse isso, mas ele disse sim. Porque na época, a gente sabe que uma criança com 3 anos está mais ainda para lá do que para cá, né? Como se diz, né? E as lembranças desses espíritos recém-encarnados, elas são mais vivas. E eles trazem essas informações. E ali, deslumbrado com aquela maravilha toda, escapou. Tanto é que hoje ele diz que não se recorda mais. O tempo passou, meus amigos. Como disse, o Cristo,
com uma comunidade imensa de espíritos, igualmente nobres, pensou o planeta, cuidou carinhosamente cada canto do planeta. Depois, evidentemente, o planeta já habitado, né, tínhamos as comunidades, especialmente na região específica, especialmente onde hoje é a Itália, a Roma, a Grécia já também, com todo aquele arsenal, aspas, de pensadores, de filósofos, não é? E ao tempo do Cristo, nós tivemos alguém que veio preparar o caminho dele. Eu me refiro a João o Batista, sim, e que teria dito, se bem que essa fala, se não me engano, não é de João Batista, deve ser de João Evangelista, que o verbo se fez carne, é de João Evangelista, é claro, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, se referindo à vinda de Jesus à Terra. Recentemente nós ouvimos de Divaldo Pereira Franco uma informação que nós já tínhamos há muito tempo, mas a gente não divulgava, não falava, porque nós tínhamos uma certa dúvida com relação à veracidade dessa informação. Mas quando o Divaldo disse, eu pensei, não, está confirmado, é verdade mesmo. Essa vinda de Jesus entre nós, ela tem uma história tão assim, como é que eu posso dizer, tão profunda e tão significativa para todos nós, meus amigos, que ele teria levado 2000 anos, para vocês terem uma ideia, para que seu psiquismo começasse a envolver o planeta, para que ele fosse criado uma ambientação propícia para que ele encarnasse no nosso meio. Todo esse tempo. E aí nós imaginamos a grandiosidade do Mestre, o lugar de onde ele sai, as mais elevadas culminantes espirituais para vir num mundo ainda com muitas dificuldades na convivência social, no comportamento dos seres, enfim. Mas ele veio. Como aquele grande general que poderia perfeitamente destacar um de seus outros generais e diz, vai, leve a missão, diga para aquele povo, para aquela comunidade, isso, aquilo. Mas o Cristo, ele preferiu fazer isso ele próprio. Ele mesmo habitou entre nós, encarnou entre nós. Veio ele próprio, o próprio construtor do planeta Terra, trazer a sua mensagem. E paz, meus senhores, esse trabalho de Jesus ainda não se completou, porque nós sabemos que o planeta se transforma a todo momento, não é verdade? Ele se embeleza a cada dia ele fica mais belo. Aí nós pensamos, e as convulsões geológicas que acontecem hoje fazem parte do processo. Tudo faz parte do processo. Por isso, por nossa conta, nós colocamos essa informação, esse dado melhor, né, ou essa hipótese, que não é uma hipótese, que o trabalho do Cristo continua. Desde há 4 bilhões e meio, 500 bilhões de anos atrás até os nossos dias. O Cristo continua cuidando. Por isso, quando falamos Jesus vai voltar, nós paramos e pensamos, geralmente volta quem foi, não é verdade? Por isso nós preferimos dizer que Jesus não vai voltar, como algumas tradições religiosas apontam. Nós preferimos dizer que Jesus vai fazer com que a sua verdade, ela já fez, né? A vinda do Consolador à Terra é uma promessa que ele cumpriu, já está conosco, toda a codificação espírita, todos os ensinamentos que nós precisamos para que nós nos guiemos com segurança, porque nós temos o guia seguro para, como poeticamente a gente diz, ancorar essa nau chamada Terra num porto seguro. Por isso, por mais que pareça difícil a situação de hoje, por mais que pareça dolorosa, não é? Ele é o caminho, a verdade e a vida, ou o caminho da verdade e da vida, como disse Bezerra de Menezes recentemente, também de João. Eu gosto muito de João, por ser dos 4 evangelistas, aquele que tem uma carga mística muito grande. Mística não no sentido pejorativo, mas no sentido de aquele que vê além da letra. Ele consegue enxergar aquilo que muitas vezes os demais companheiros, os demais evangelistas não conseguiram enxergar. E Jesus, e João registrou essa fala do Cristo. E é uma grande verdade. Ele é o caminho, a verdade, a vida, o caminho da verdade e da vida. Ele é nosso mestre. Ele é aquele de quem nós não podemos prescindir um minuto, um segundo da nossa vida. Se nós quisermos ter segurança em tudo que nós fazemos, tenhamos Jesus do nosso lado. Com relação à vinda dele aqui, meus amigos, eu disse também que era de João, né? Eu vou usar muito João. Eu gosto muito de usar o evangelho, o 4º evangelista, né? Porque ele traz essas informações de uma maneira muito interessante para que todos nós nos construamos, né? Enquanto sabedoria, enquanto conhecimento, tudo aquilo que precisamos saber a respeito da vinda de Jesus à Terra. E lá está o anúncio do Consolador.
onde ele diz textualmente: se me amais, guardai os meus mandamentos. Todo mundo já conhece isso aqui, que eu sei, mas só para relembrar. Se me amais, guardai o amor e a execução e a prática do ensinamento de Jesus. O guardai aqui não é simplesmente saber na memória, mas sim colocar em prática, exercitar aquilo, tudo que ele ensinou. O amar é respeitar tudo que ele falou. Se nós fizermos isso, ele já cumpriu essa promessa: eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Quando nós líamos isso aqui, antes de sermos espíritas, nós podíamos entender de outra forma, não é? Como, por exemplo, vai ficar alguém eternamente conosco? Será uma alma imortal que vem e não vai morrer? Aí, um pouco mais adiante, nós conseguimos entender de maneira muito, muito fácil até, que esse eternamente tem a ver com uma doutrina. O que fica eternamente conosco é aquilo que nós internalizamos, que nós aprendemos, que nós sabemos. Que o que nós sabemos, aprendemos, fica conosco eternamente, nunca vai sair de nós. Lembra muito Paulo, que internalizou a tal ponto o ensinamento de Jesus, viveu a tal ponto o ensinamento do Cristo, seu evangelho, que dissera certa feita: já não sou eu quem vive. Vocês lembram disso, né? É o Cristo que vive em mim. É esse ponto, esse é o máximo, esse é o ápice, esse é o norte, esse é a essência, e é isso que todos nós devemos procurar um dia. Evidentemente que não será fácil, não é? Mas o nosso objetivo final tem que ser esse, com certeza tem que ser esse. Fazer com que o Cristo viva em nós de forma que nós nos coloquemos em segundo plano. O Cristo tem que ser o primacial, o primordial. A vida cristianizada, a vida elevada. O Espírito da verdade, ele diz que enviaria para nós. O Espírito de verdade, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que o mundo não pode receber porque não vê e absolutamente não conhece. É o próprio Cristo, liderando uma pleiade de espíritos igualmente elevados, que vieram. A gente vê, por exemplo, o anúncio que foi feito. Se vocês tiverem curiosidade de pegar Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem um capítulo chamado Allan Kardec, onde Humberto de Campos, ele fala do momento em que foi designado o seu discípulo amado, ou um de seus grandes discípulos, melhor, para vir à Terra, nascendo a 3 de outubro de 1804, lá em Lyon, na França. E depois, um pouco depois, nasce Bezerra de Menezes, no dia 29 de agosto de 1831, aqui no Brasil, não é? Sob as bênçãos de Ismael. Então, tudo foi muito bem planejado, muito bem preparado para que nós recebêssemos o Espírito de verdade aqui na Terra, que é o Espiritismo, né, meus amigos? Mas quanto a vós, falando para aqueles que ouviam, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Aqui está a confirmação de que se trata de uma doutrina, de um ensinamento, de algo que nós nunca mais perderemos. Quando internalizarmos o ensinamento de Jesus em nós, o seu evangelho, nós nunca mais seremos os mesmos. Aliás, eu vou até antecipando aqui. Se vocês fizerem uma pesquisa e fizerem um estudo de todos aqueles que tiveram contato com Jesus, todos, eu disse todos, 100% deles tiveram suas vidas radicalmente transformadas. Ninguém que olhou para Jesus, que ouviu Jesus, que falou com Jesus, foi o mesmo depois disso. É impossível a criatura ser a mesma depois de ter um contato com Cristo. É simplesmente impossível. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Opa, por ensinar eu destaquei, tem aqueles espíritos que vieram de outros mundos, de repente, que não tiveram conhecimento, não tiveram contato com o ensinamento de Jesus. Então, pelos meios que nós dispomos no Espiritismo, dos estudos, enfim, a prática do Evangelho de Jesus, essas criaturas aprenderão. Mas tem pessoas que vão recordar o que ele já houvera dito. E vos fará recordar tudo o que vocês tenham dito, pressupõe que estão pensando mesmo. Já ouvimos isso no passado. Mas, como falamos no começo, por alguma razão, os nossos interesses, nossas ocupações, fizeram com que toda essa informação ficasse em segundo plano. Então, quando nós chegamos na Casa Espírita, Bezerra de Menezes passou por isso. Quando Bezerra recebe uma tradução de Livro dos Espíritos, ele leu e falou: mas isso aqui não é novo, eu já sei de tudo isso aqui. É novo para mim, mas é como se eu já tivesse nascido já conhecendo isso. Claro, ele já conhecia isso. Não é? E muitos de nós, muitos dos companheiros que batem as portas do Centro Espírita na Amém, com certeza já aconteceu isso, os colegas aí depois falaram: puxa, mas eu sempre pensei que fosse assim. Eu sempre imaginei que fosse assim. É tão lógico, tão racional, que só poderia ser assim. Não é? Essas são as pessoas que já ouviram falar.
né? E tem aquelas que não viram e vão receber ensinamento pela primeira vez, é claro. Pois muito bem, meus amigos, no Livro dos Espíritos tem uma questão muito interessante, de onde, aliás, nós partimos para falar a respeito dessa temática de hoje. A questão 625. Allan Kardec, com a sabedoria que ele é toda particular, nós sabemos disso, o espírito escolhido, aspas, a dedo, né, para trazer essa mensagem de Jesus de volta aqui na Terra, ele fez a seguinte pergunta para os espíritos da codificação. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Todo mundo conhece essa questão. A resposta é a menor resposta que nós temos em toda a codificação. Mas não deixa de ser a mais profunda, a mais significativa. O que eu posso destacar dessa resposta, gente, um ponto interessantíssimo nessa resposta, é o ponto. Porque os espíritos responderam Jesus, eu gosto muito de brincar, né? Brincar no aspecto de trazer uma possível interpretação para esse ponto que está depois de Jesus. Quando os espíritos escreveram Jesus e colocaram um ponto, esse ponto eu chamo de ponto filosófico. Porque ele significa que não há o que discutir a respeito disso. A questão está fechada. O tipo mais perfeito é Jesus, ponto. Não é reticências. Não é ponto e vírgula. Não é um traço, não é travessão, não é if, não é nada. É um ponto. Jesus, ponto. A partir daí, só nos compete fazer o estudo a respeito de tudo que ele nos ensinou. Repetimos, seja lembrando ou seja aprendendo. Por isso, para que isso aconteça, nós trouxemos alguns escritores, alguns escritos, melhor, que falam a respeito dessa... Mas é muito pouca coisa. Porque para falar de Jesus em 50 minutos, né, isso é praticamente impossível. Evidentemente que é impossível, claro. Então, nós trouxemos alguns aspectos, alguns pontos para que nós lembremos. Primeiro, lembrando de Marcos, quando ele diz a respeito da verdade, não é? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, se nós não cumprirmos aqui tudo que recebemos de informação, a terra não se transformará e nós seremos aqueles que vamos habitar, de repente, planetas mais em processo de desenvolvimento ainda, né? Aliás, está acontecendo isso, todo mundo sabe disso, a passos largos, não é? Que aqueles de nós que não nos adaptarmos ao planeta, em processo rápido de transformação, seremos convidados, aspas, para habitar outros mundos, onde nós seremos, de repente, até seres superiores lá aos que lá se encontram, não é verdade? Mas o fato, o nosso objetivo, a nossa ideia é permanecer aqui, num mundo transformado. Sim, vamos desencarnar, sim, claro, mas muitos retornarão para cá para dar seguimento ao que já começamos. E aqueles que não se ajustarem às novas vibrações do planeta, evidentemente que vão ser convidados a habitar outros mundos, não é verdade? Mas essa verdade, o que Jesus ensinou, as palavras do Cristo, seu evangelho, tem que estar fixado no planeta. É a condição sine qua non para que o planeta se transforme no mundo de provas, no mundo de regeneração, que já é provas e expiações. Se o ensinamento de Jesus não ficar na nossa alma, ele não é promovido, meus amigos. Fica muito difícil ser promovido. Joana de Ângeles, eu disse que são somente alguns apontamentos, ela fala um pouco de Jesus nessa obra. Desculpe, minha história está bem maltratadinha, bem antiga essa obra, mas é uma obra muito interessante para o nosso estudo. Estudos Espíritas, de Aldo Pereira Franco. Lá no capítulo 25, Joana diz assim, a respeito do mestre. Incompreendido, olha a diferença do psiquismo de Jesus com relação àqueles que estavam encarnados. Incompreendido desde os primeiros instantes, a sua é a vida dos feitos heróicos, da renúncia, do sacrifício e do supremo amor. Quando falamos supremo amor, nós lembramos de Moisés trazendo aqui as leis, não é? A justiça. Nós lembramos do Espiritismo trazendo a verdade, e no meio da justiça e da verdade está o amor, que é Jesus. Nós temos essa tríplice composição no planeta. A justiça, o amor e a verdade. Moisés, Jesus e o Espiritismo. Por isso, Joana coloca de maneira tão acertada essa dificuldade de nós, na época, entendermos o ensinamento de Jesus. Muitos não compreenderam o que ele falou. Não é? Jesus, o divino sol, seguindo um pouco adiante. É tão bonito quando os espíritos se referem ao Cristo assim. Jesus, o divino sol, sem embargo, dialogou e conviveu com aqueles que se deixaram vencer pelos miasmas das iniquidades. A ponto de ser criticado, o vosso mestre anda com pessoa de má vida, o vosso mestre está adiante, está conversando com prostituta, com sei lá o quê.
Aí Jesus, ouvindo o que ele dissera, o que ele disse? Não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Ele veio para todos nós que precisávamos. É o divino médico. Aliás, vamos encerrar essa exposição daqui a pouco falando a respeito de uma faceta, de uma ocorrência melhor, de Jesus, né, nessa condição de médico das nossas almas. Vocês vão ver daqui a pouco. Falando da segunda revelação, o amor. Jesus amou, e amou sempre, incessantemente, por ser o amor a fonte inexaurível da vida. Tudo parte do amor. A criação divina é amor. Deus cria pelo amor. Cria mundos pelo amor. Nos criou pelo amor e para o amor. É sempre o amor. E Jesus, evidentemente, sendo representante, sendo o médium de Deus, não poderia deixar de trazer essa lição para todos nós. Nos socorrendo, nos amparando, né, meus amigos? Primícias do Reino. Tem uma coleção evangélica, uma série evangélica muito interessante que nós recomendamos. Aqui está. Os outros estão todos aqui atrás. Eu tenho toda a coleção, que é maravilhoso isso aqui, gente. Amélia Rodrigues e sua coleção, sua série evangélica. Nós encontramos nessa aula Primícias do Reino, falando de Jesus, o seguinte: convivera entre aquela gente simples, estabelecendo as bases da edificação fraterna para os espíritos. Vindo de uma dimensão que nós não conseguimos imaginar. Falamos agora há pouco, 2000 anos de preparação para encarnar aqui. Evidentemente que ele apagara-se para ministrar a humildade. Na sua condição natural, ele não teria condições de habitar entre nós. Ele precisou fazer essa redução da sua condição vibratória para habitar entre nós, para encarnar entre nós. Apagara-se para ministrar a humildade, por isso ela diz assim, e descera para melhor servir. Quando Amélia Rodrigues fala que apagara-se para ministrar a humildade e descera para melhor servir, acreditem, ele apagou-se mesmo e desceu mesmo. O sacrifício do Cristo aqui é algo que nós não conseguimos imaginar, meus amigos. Na mesma obra, em toda parte ele tem estado presente. E o simples anunciar de seu nome, o simples mencionar do nome de Jesus, é vigoroso estímulo para a liberdade e paz de espírito. O nome do Cristo, realmente, ele significa muito, mas muito para todos nós. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Paulo disse para a igreja de Éfeso essa sentença, falando a respeito de Jesus. Olha quanta coisa. Pois muito bem, meus amigos, já quase encaminhando para o nosso encerramento, eu trouxe para vocês o que nos motivou a escolha desse tema de hoje. Foi o documentário que nós vimos, que nós falamos no começo da nossa exposição. Vocês lembram, né? Nós sentamos, eu peguei o controle remoto e fiquei para lá e para cá, para lá e para cá. Quando terminou o documentário, eu disse, está aqui a palestra. A nossa palestra tem a ver com essa figurinha aí. Esse menino que tem esse material nas costas, isso é uma questão de saúde muito grave. É raro acontecer, mas claro que acontece. Isso chama-se nevomelanocítico congênito. É como se fosse uma verruga, só que é uma verrugona. É uma imensa verruga. E nesse caso tomou todas as costas desse menino que se chama Didier Montalvo. Nossa, Didier deve ser francês. Não, é colombiano. Apesar do nome Didier soar muito como francês, esse menininho, 5 anos de idade aí, essa senhora, a mãe dele, chama-se, olha que nome bonito, gente, Maria Paz é o nome dessa mulher. Maria Paz, P-A-Z. Não é legal? E esse menininho Didier Montalvo nasceu com esse probleminha. O nevomelanocítico congênito. Pois muito bem, o que aconteceu? Ele vivia numa região afastada, muito distante de Bogotá, a capital da Colômbia, uma região campestre, como se fosse um sítio muito retirado, uma região montanhosa e com um problema grave com traficantes de drogas. Tinha tudo isso, uma situação muito difícil. E quando ele começou a ir para a escola, a gente fica com uma compaixão muito grande desse menino, porque ele era tão ridicularizado pelos seus amiguinhos da escola que acabou recebendo um apelido de o menino tartaruga. Se vocês procurarem, é muito fácil achar registros, inclusive talvez até o documentário como eu referi. Hoje está muito, na época era difícil, a internet não era como hoje, mas hoje é muito fácil você achar. O menino tartaruga. E eu me lembro que no documentário mostra quando o pai tenta enviar ele, insistindo para que ele volte à escola, e coloca aquela camisa
grande de gente adulta nele, ele vai com aquela camisa quase arrastando no chão, tadinho, aquela mochila assim, isso coçava demais. Bom, o que aconteceu? Como Deus é pai e ninguém fica ao desamparo, uma equipe de jornalistas soube do caso do menino DJ e fez uma matéria. Não era ainda em Bogotá. Mas essa matéria ganhou tanto ênfase que acabou chegando, sim, junto desse grupo, se não me engano, um grupo de faculdade, que resolveu se cotizar, fazer uma vaquinha, como se diz, para tratar esse menino. E enquanto eles preparavam tudo para levá-lo até Bogotá, que tinha uns centros médicos mais avançados, evidentemente, a notícia correu e atravessou o Atlântico. E chegou num dos hospitais mais conceituados de Londres, na Inglaterra, no trato especial com problemas de recomposição de face e de membros, enfim, chegou ao conhecimento de um grande médico. Essa pessoa, realmente, eu quase fiz um contato com essa pessoa, de tanto que fiquei admirador desse homem, chamado Neil Bulstrode, Dr. Neil. Ele é o diretor, um dos médicos desse hospital, e trata de crianças que são atingidas com, sabe aquelas bombas que ficam, aquelas minas terrestres que as crianças pisam e explodem e perdem membros, enfim, ele trata especialmente daquelas crianças também. Esse homem, quando soube do caso do Didier, ele falou, eu vou liderar a equipe de cirurgia do Didier. E veio graciosamente da Inglaterra, evidentemente que teve os seus custos, claro, evidente, alguém pagou, mas o trabalho ele não cobrou. Ele veio liderar a equipe por um gesto de pura compaixão, de pura fraternidade para com esse menino. Dr. Neil Bulstrode. Pois muito bem, meus amigos. O que nos fez trazer essa palestra foi no meio do filme, esse médico, que não é o Dr. Neil, mas é um médico da equipe, e essa cena é comovente demais. Ele chama a mãe, eles estão se preparando, é todo um cuidado. Essa cirurgia era muito arriscada. Um erro médico e poderia haver ali uma hemorragia grave e o menino poderia morrer na mesa de cirurgia. O que o médico fez? Pediu para que ele chamou a mãe e o menino numa sala, essa sala vocês estão vendo ali, e ele muito humildemente fala assim, a senhora permite que eu faça uma oração? A senhora autoriza eu fazer uma prece? E a dona Maria Paz, muito religiosa, falou, claro, doutor, por favor. Eu me lembro que tá aí a cena. Ele pegou na mão da mãe, pegou na mão do menino, e no meio da oração ele diz isso que eu vou traduzir para vocês. Pai, sejam as tuas mãos trabalhando através de mim. Quando eu vi isso, falei, meu Deus, um médico fazer um pedido desses. E prosseguiu, um pouco adiante ele diz, fazendo cada corte, cada ponto, com a perfeição que só o Senhor pode fazê-lo. Aí não teve jeito. Aí eu tive que fazer a palestra de Jesus Modelo e Guia. Ele fez um pedido para que Jesus o amparasse na cirurgia. Quantos médicos fazem isso, né, gente? Esse fez. Aí o resultado, evidentemente, que não poderia ser outro. É lógico que isso aqui é uma figura somente, mas a imagem que o médico tenha pedido talvez fosse aquela figurinha da minha direita aqui. Do médico segurando a mão do outro médico. 2 médicos, né? Um operando e o outro assistindo, o outro atendendo. O resultado, meus amigos, claro, que foi um sucesso a cirurgia. O médico que fez a prece, esse que está do lado do menino. Sem já esse nervo melanocítico congênito já foi retirado, eles vão cortando aquilo, vão colocando numa bandeja, é uma massa imensa, uma cena realmente bastante até constrangedora quase. E a gente fica naquela apreensão, meu Deus, vai dar certo, e deu certo. Graças a Deus deu certo. E aconteceu aquilo que é mais maravilhoso ainda. Esse médico, o Dr. Neil Bulstrode, depois ele leva, alguns anos depois, o menino. Ali ele aparece cavalgando, ele, como eu disse, morava num sítio, um lugar retirado. Ele leva Didier para a Inglaterra, convive, brinca com os filhos, conhece o hospital. Realmente o homem faz um trabalho humanitário assim que me deixou comovido. Dr. Neil. Por isso é que nós escolhemos o tema Jesus Modelo e Guia. Porque não tinha como ser diferente. Depois que nós vimos toda essa narrativa, e depois nós fizemos uma pesquisa, evidentemente, a NB de Neil Bulstrode, está aí o médico, né? Esse cirurgião. Ele comandou a cirurgia, tá? Mas quem fez a prece, que nos comoveu realmente, as lágrimas, eu não tenho vergonha de dizer, foi aquele outro médico que vocês viram ali, que é um médico lá, um colombiano mesmo.
mas está aí o responsável pelo sucesso. Agora, o grande médico mesmo, que fez todo o trabalho, não tenho dúvida nenhuma, foi Jesus. Porque deu confiança para aquela equipe médica, deu fé, deu a certeza, deu tudo que eles precisavam para que a cirurgia fosse feita com sucesso, atendendo ao pedido do próprio médico na sua oração. Para aqueles de nós que temos um quê de misticismo, vocês perceberam que nós temos isso muito forte, a gente acredita em muita coisa que os olhos não veem, meus amigos. Porque, acreditem, acontece. Os milagres existem. Não os milagres derrogando as leis da natureza, mas os milagres da fé. Conforme diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata da aliança da ciência com a religião que todos nós conhecemos. E para terminar falando ainda de Jesus, é claro, poderia ser outra a nossa forma de encerrar essa exposição, nós temos um soneto retirado lá de uma obra, a primeira obra, na verdade, psicografada pelo Chico Xavier, O Parnaso de Além Túmulo. Temos Jesus. E diz assim, olha que soneto lindo que nós encontramos. Aliás, a primeira mensagem do livro, tudo o primeiro. Desaba o velho mundo em treva densa. E a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença, nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista da luz da vida eterna. Para que nós meditemos e fiquemos com essa imagem, com essa figura de Jesus que nos abençoa nesse momento, não é? E que nós fazemos essa grande jornada do Espiritismo na região de Maringá pela nossa Amém, nossa querida Amém, agora nossa Amém também. Por isso nós encerramos aqui, meus amigos, agradecendo mais uma vez e sempre a oportunidade que nos deram de falar de Jesus. É um desafio, nós sabemos, porque falar de Jesus não é fácil, né? Porque diante da grandiosidade desse homem, que é o nosso guia e modelo para todos os instantes, repetiremos sempre. Por isso agradecemos mais uma vez e pedimos para que Ele nos abençoe e nos mantenha na sua paz. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Nós é que agradecemos muito a você, João Edson. João Edson, nós te agradecemos por estar conosco nesta 16ª Jornada Espírita da União Regional Espírita, 7ª Região, e pela excelente palestra apresentada por você. Muito obrigada, João. Eu que agradeço, Ivone. Eu que agradeço. Toda a programação desta 16ª Jornada Espírita poderá ser acessada no site da Associação Espírita de Maringá, Amém, pelo endereço www.amemmaringá.com.br. Todas as palestras realizadas ficarão também disponíveis para serem revistas no site. Agradecemos a todos que nos acompanharam pelo canal da Amém no YouTube, bem como pelo Facebook, e convidamos a todos para estarem conosco amanhã, quarta-feira, 15 de setembro, às 20 horas, para a palestra que será proferida por Jorge Godinho Barreto Neri, que é de Brasília, presidente da Federação Espírita Brasileira, com o tema Estamos na Regeneração. Mais uma vez, agradecemos a Deus, a Jesus, por esta oportunidade. Desejamos a todos uma ótima noite,
com muita paz e que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.